A gente sabia que isso ia acontecer. Eu lembro Sim. muito claramente de várias reuniões e o Luigi era o cara que mais falava disso, de que podcast ainda ia estourar no Brasil. E quando isso acontecesse, a gente ia ser parte dos precursores, né? Claro que tem os precursores que estão desde os anos 90 fazendo essa bosta, mas tem a gente que chegou ali 25 anos depois, mas que já estava, de certa forma, muito antes de quem chegaria quando bombasse, né? E Sim. aí a Claro. gente. E deu certo. Eu tô aqui, tava bem posicionado quando os podcasts bombaram. Inclusive, essa semana eu descobri que tem um artigo na Wikipedia do Eu Tava Lá, que é o meu Olha, podcast. que E, foda. cara, quem fez com muito cuidado, assim, de que colocou lá os dados das estatísticas de lançamento e coisas assim. Caralho. E aí eu fiquei, cara, é muito foda isso, cara. E tem. Até procurem aí depois pra ver. É só procurar Eu Tava Lá na Aham. Wikipedia. Que tem até a polêmica depois que deu com a Globo lá e que. Enfim, vários Qual era essa polêmica momentos aí? do Eu Tava Lá estão registrados na Qual a Wikipedia. polêmica? Eu fiquei feliz. A Globo criou um quadro chamado Eu Tava Lá, Ah, eu quando acho o que eu meu lembro dessa podcast já porra. existia. Eu lembro dessa É, porra Mas seu desse quadro. podcast já existia, então você poderia processar a Globo, ó. sim, sim. E E processou. aí a gente. Não processei, mas a gente mandou uma notificação extrajudicial, porque o Eu Tava Lá é uma empresa, né? E Ah, então. tem Tá a registrado identidade registrado como empresa, registrado o no nome. INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então Uhum. tem a identidade visual toda documentada, ela registrada do ano de fundação, enfim, tudo. E aí, quando a Globo fez, foi muito estranho, assim, porque porra, eu esperava que a Globo consultasse essas coisas antes de fazer um quadro, né, caralho? Eu sozinho no meu quarto fiz. Na época eu tava lá, era só eu. Eu fiz a consulta, contratei uma equipe para fazer registro, entender como é que funcionava e tal. E aí a gente tomou todo esse cuidado para fazer tudo certinho, né? Para garantir que ninguém tinha O já usado nome. esse nome ou já usava, porque é um nome muito óbvio, né, cara? É um nome que tem tudo a ver com o projeto, que é ouvir histórias das próprias pessoas que viveram, né, essas histórias, que tiveram essas vivências e compartilham com a gente no podcast. E o nome é muito bom, assim. Aí eu falei, é óbvio que alguém já usa. E aí fui pesquisar e ninguém usava. E aí eu Aham. registrei tanto o Eu Tava Lá quanto o Eu Estava Lá, que foi o que a Ah. Globo usou. Tu Então, registrou os dois? Caralho, registrei tudo. miseravelmente Cara, maneiro. eu tava lá.com.br é meu, eu estava lá.com.br é meu, eu tava lá.com, eu estava lá.com, e o eu estava ponto lá e o eu tava ponto lá é meu também. Então é um boleto grande de domínio que a gente paga todo ano, mas por Ih, outro lado é uma mas, segurança. mas tu registrou isso tudo só por segurança? Só por segurança. Porque eu achava que o nome era bom e que alguém podia querer usar, né? Aí eu falei, Aham. se alguém quiser usar, vai ter trabalho de achar um domínio. E aí registrei todos os domínios e depois registrei a marca também. Caralho, cara. Tipo, a gente também depois tem que fazer uns registros de umas coisas aí também. Mas o nosso podcast, ele. Se você entrar lá no Spotify, a gente consegue ver lá o quanto. Até quando a gente tava colocando no Spotify, né? Dava pra ver o gráfico de quem mais escutava. Por seu nome Legal. Trinity, é muito mais escutado lá fora do que aqui, tá ligado? Tem muito gringo Ah, que clica e, tipo, achando que é um bagulho Ele em deve inglês, entender mas não é. porra nenhuma e deve fechar. É. entendi. Mas É. sabe uma coisa que eu aprendi depois? Porque Ah. quando aconteceu essa história com a Globo, aí eu fui acionar meus advogados e é muito legal falar isso, né? Acionar os meus advogados, mas realmente é uma realidade hoje, porque esses dias eu tava contando, eu tenho 7 advogados que trabalham Caralho. diretamente comigo em áreas diferentes. Então, tipo, tem um advogado que é Objetivo de especializado em vida, processo né? trabalhista, que tem a galera que é especializada na questão trabalhista que eu vivi lá com o Não Salvo. Esse pessoal não conversa tanto comigo mais, mas no mesmo escritório tem o cara que é especializado em uso de marca, direito de imagem, uso de conteúdo intelectual, né? E aí Uhum. vai separando, cada área tem uma coisa. E aí esse cara, a gente reuniu lá para falar sobre a questão da Globo, e eles montaram um arquivo sensacional, cara, que eu até desconfio que se pá foram eles que mobilizaram essa criação do artigo na Wikipedia, porque tem detalhes ali que estavam nessa, como é que chama? Esqueci, eu Hum. falei agora há pouco. O negócio que a gente mandou pra Globo é uma Documento. ação extrajudicial. Ação extrajudicial, isso Isso. aí. A ação extrajudicial, ela contava a história do Eu Tava Lá
de como foi criado, de quantos episódios tinha, de convidados que já tinham participado, de coisas assim, e muitos detalhes que eu não saberia falar, e que os Caralho. caras documentaram lá. E aí eu fiquei, porra, que foda, guardei esse documento, e depois eu escrevi o livro do Eu Tava Lá, e eu usei esse documento como base pra escrever O cara usou o Wikipédia como a base. introdução. Pra escrever a introdução do livro eu coloquei muito isso, assim, de detalhes que eles que caçaram pra mim. Então é uma galera muito foda, assim, uma galera muito dedicada. E aí eu descobri E tem gente que mesmo fala eu nas não faculdades e colégio que, não se pode fazer consulta no Wikipédia, hein, na hora de botar na bibliografia. É. E aí, cara, eu descobri que mesmo que eu não tivesse registrado, por eu já usar o nome e já estar no ar há tanto tempo, mesmo assim eu conseguiria que a Globo não utilizasse, entendeu? Sim. Bem Porque observado, eu tinha Brian. como provar que eu usava antes, entendeu? Então, assim, registrem as coisas, é bom. Mas se não registrar e acontecer um caso tão descarado quanto esse, tu consegue brigar só por já usar.